Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, então, a partir do versículo de número 1 também. Nós vamos começar a pregar hoje, então, nesse livro. Não sabemos quando vamos terminar. Nós vamos versículo por versículo. Eu quero que os irmãos entendam a mensagem do texto, a mensagem que Lucas está tentando passar para nós, porque é ele que escreve o livro de Atos, como também é ele que escreve o Evangelho segundo Lucas. Então eu quero que os irmãos entendam, porque nós precisamos entender a palavra. Todo cristão precisa entender, compreender a palavra para saber defender bem a sua fé. No PG, sexta-feira próximo, nós estaremos compartilhando essa mensagem, tá bom? Eu vou passar para os líderes o roteiro do pequeno grupo baseado nessa mensagem. Então você que participa do pequeno grupo, você precisa prestar bem atenção na mensagem. Combinado? Então, Bíblia na mão, após a leitura não feche ela, continue com a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 1 e o versículo de número 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, os irmãos de Jesus. Queridos, com a sua Bíblia aberta, por favor, eu quero que você acompanhe versículo por versículo do que nós vamos falar aqui. Tá bom? Eu quero que você não fique com dúvida. Se você ficar com dúvida, você vai tirar no PG sexta-feira. Eu quero que você entenda aquilo que vai ser falado aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque nós vemos o Espírito Santo agindo aqui desde o primeiro versículo. O Espírito Santo está agindo e trabalhando na vida dos discípulos, dos apóstolos. O que é que aconteceu antes aqui? Jesus foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, e ele apareceu aos discípulos por um espaço de 40 dias. 40 dias após a ressurreição, Jesus ficou aparecendo aos discípulos, comeu com eles, andou com eles. Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus, os 12 viram Jesus, e aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou. Agora, o que acontece aqui é que Jesus reúne os discípulos, ele vai para um monte chamado Monte das Oliveiras,
e ali ele conversa com os seus discípulos, dá mandamento aos seus discípulos, diz aos seus discípulos que eles devem ficar em Jerusalém até que eles recebam a promessa do Pai, que é a descida do Espírito Santo. Então Jesus começa a ser assunto ao céu, elevado aos céus. E ele sobe, desaparece, e 2 anjos olham para os apóstolos e diz por que eles estão olhando daquele jeito preocupados. Porque da mesma forma que Jesus está indo para o céu, ele também vai voltar. Os anjos fizeram essa promessa de que Jesus iria voltar. Então os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, se reuniram em um cenáculo e estavam esperando então a descida do Espírito Santo. O cumprimento da promessa, o início da igreja. A igreja se iniciou em Atos 2, porque foi em Atos 2 que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, os 120 irmãos que estavam reunidos ali, o Espírito Santo desceu sobre eles. Mas hoje nós vamos nos deter apenas nesses 14 versículos que nós lemos. Eu quero que você entenda, em segundo lugar, eu quero que você não falte os cultos de domingo, para que você continue pegando os ensinamentos. Nós vamos em Atos dos Apóstolos até o capítulo 28. Se você conseguir entender Atos dos Apóstolos, você vai conseguir defender, sem sombra de dúvidas, a sua fé. Porque o livro dos Atos dos Apóstolos registra o início da história da igreja. Outra coisa, Atos, ele é um livro histórico, descritivo. Ele não é como as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são normativas. Ele está passando uma norma para as igrejas que ele escreve, Paulo. Agora aqui em Atos é Lucas que escreve. E ele é um livro histórico. Eu não posso fazer doutrina cristã num livro histórico. Porque se eu for fazer doutrina no livro de Atos, eu também posso fazer doutrina nos livros históricos do Velho Testamento. Então eu preciso olhar para o livro de Atos como um livro descritivo. Ele está descrevendo a história da igreja. Amém? E ele não terminou. Porque quando você chega no capítulo 28, a história parece que ela não tem um fim, ela não termina. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos ainda continua. A igreja ainda continua. Você é a continuação de Atos, porque a igreja ainda está aqui. Deus quer e vai usar você para continuar anunciando o Evangelho. Atos só vai se encerrar quando a igreja for tirada da terra. Amém? Então vamos lá. Lucas, ele está relatando aqui a história da igreja então. Atos, ele é a continuação do Evangelho de Lucas. Você deve ter percebido isso, que tanto Lucas, no primeiro versículo, quanto Atos, no primeiro versículo, ele é direcionado a um homem chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Se você for lá em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, você vai ver que Lucas está endereçando o evangelho de Lucas a um homem chamado Teófilo. Nesse primeiro versículo de Atos, ele também está endereçando a Teófilo. Atos, ele é a continuação do evangelho de Lucas. Lucas começou pesquisando, porque Lucas não conheceu Jesus. Lucas não foi um dos 12 apóstolos. Ele foi ganho para Jesus através de Paulo. Então Lucas, ele começou trabalhando como historiador, pesquisando sobre Jesus e escreveu o Evangelho segundo Lucas e continuou escrevendo então Atos dos Apóstolos. São 2 livros, um é continuação do outro. Um é parte 1, o outro é parte 2. Mas vamos tentar extrair para nós aqui desses 14 versículos que nós lemos, lições que serviam tanto para a igreja daquela época, como serve para nós também agora. Versículo por versículo. Primeiro, no versículo 1 e no versículo 2 que nós lemos, você pode examinar na sua Bíblia, nós aprendemos uma lição muito importante aqui. Versículo 1, Lucas está dizendo assim, fiz. Lucas disse, é assim que diz na sua Bíblia? Ele diz, fiz o primeiro tratado. Do que Lucas está falando? Do Evangelho segundo Lucas. Ele disse, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está se referindo aqui ao Evangelho que ele escreveu. O Evangelho segundo Lucas. Aí ele diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Lucas está escrevendo a Teófilo e dizendo assim, eu comecei explicando para você o Evangelho com a história desde o nascimento de Jesus.
Quando você pega o Evangelho de Lucas, ele começa desde o nascimento de Jesus. O texto que nós usamos para apresentar a Esther aqui hoje está lá em Lucas capítulo 2, versículo 22. Lucas foi escrito pelo o discípulo de Paulo chamado Lucas. Ele diz aqui que ele está passando para Teófilo aquilo que Jesus começou a ensinar. Qual é a primeira lição, então, pastor, que a gente pode extrair aqui desse versículo 1 e desse versículo 2? O Evangelho, amado, precisa ser ensinado. Amém? O Evangelho precisa ser ensinado. Vamos falar junto? O Evangelho precisa ser ensinado. Olhe com muito carinho e respeito para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. O Evangelho precisa ser ensinado. Pode olhar para ela, ela não vai ficar brava com você não. Olhe na bolita dos olhos dela. Isso. Amém? Diga, o Evangelho precisa ser ensinado. Como qualquer outra coisa, o Evangelho precisa ser ensinado. Dentro disso, nós precisamos entender o que é esse Evangelho, porque as pessoas falam Evangelho, 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 Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Está lá em Romanos, pega a sua Bíblia, vamos trabalhar na Bíblia. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Pega a sua Bíblia, vamos lá. Quero que você manuseie a sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, fica logo depois de Atos. Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. O que é o Evangelho? O que é, pastor, o Evangelho? Vamos ver na Bíblia, eu não vou te dizer. Paulo vai dizer. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. O Evangelho não é outra coisa. O Evangelho é simples. É o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Crê no quê? No Evangelho. Na mensagem de Jesus. Na mensagem do Evangelho. Naquilo que Jesus veio pregar. Você crê nisso? Você crê no Evangelho? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Amém? Esse é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê é salvo. Crê em Jesus? Confia no que Ele fez por você? Vive para Ele? Nasceu de novo? Decidiu ser um discípulo de Jesus? É salvo. Como ele se aplica na minha vida? Como é que o Evangelho se aplica na minha vida? O que significa Evangelho? Evangelho é boas novas, boa notícia. Que boa notícia do quê? Boa notícia do quê? Imagina, você recebe uma má notícia, você está doente. O médico diz, você tem uma doença dentro de você. Aí você volta no médico depois de 2 anos de tratamento e ele diz para você assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você está curado. Você ficaria feliz se fosse você? Ficaria? Ou ficaria triste? Estou curado. Ah, que coisa terrível. Eu queria estar doente. Você ficaria feliz com a notícia de que você foi curado? É uma boa notícia? A má notícia era que nós nascemos condenados. Nós nascemos condenados. Por quê? Porque eu sou filho de Adão. Quem aqui é filho de Adão? Todos nós, né? Se você não é filho de Adão, então você veio de outro planeta. Porque aqui na Terra só tem filho de Adão. Então se você é filho de Adão, você nasceu separado de Deus. Porque você e eu herdamos o pecado original de Adão, que desobedeceu, e nós estamos aqui sofrendo por causa dele. Mas também por causa dos nossos pecados, porque nós desobedecemos. As pessoas dizem assim, mas eu sofro, eu vou para o inferno porque Adão desobedeceu? Também. Mas eu também vou para o inferno, porque Deus me deu 10 mandamentos para obedecer e eu quebrei os 10. Então eu vou não só por culpa de Adão, eu vou porque eu também desobedeci. Então essa é a má notícia, eu nasci condenado e estou indo para o inferno. Mas aí vem Jesus com uma boa notícia. Ele pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. E se eu crer nele, eu vou para o céu. É uma boa notícia, sim ou não? Melhor do que ser curado? Melhor do que ser curado. Porque se a pessoa é curada, não vai livrar ela da morte. Um dia ela vai morrer. Agora, se você recebe a boa notícia que você é perdoado dos seus pecados, se você crê em Jesus e você vai para o céu, é eternidade com o Senhor. É uma boa notícia. Esse é o Evangelho, é uma boa notícia. Mas como isso se aplica a mim? Romanos 10. Romanos, voltando lá em Romanos, capítulo 10,
e o versículo 12. A lição é aqui que o evangelho precisa ser ensinado. Romanos 10, verso 12, diz assim. Depois de Atos 10 de Romanos, versículo 12, a seguir. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. As pessoas fazem uma confusão aqui com judeu e grego, irmão. Tem gente que se diz cristão que nem sabe a nacionalidade de Jesus. Jesus é grego? Jesus é judeu? Jesus é judeu. Jesus é um judeu. Jesus nasceu em Israel. Então, ele está dizendo aqui, ó, que não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e gentil. Ou seja, para Deus está todo mundo embaixo do pecado. Mas a nação de Israel foi escolhida para que através dela o Messias viesse ao mundo. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador da humanidade, de todo aquele que nele crê. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o nome de quem? De Jesus, não é outro nome. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que a pessoa vai invocar se ela nunca ouviu falar de Jesus? Então o evangelho precisa ser ensinado. Aí ele continua. Final do versículo 14. E como ouvirão se não há quem pregue? E agora eu pergunto para você, tu está pregando o evangelho? Já falou para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho? Porque tem gente que diz que crê em Jesus, mas não sabe o que Jesus fez na cruz. Não interessa o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu por mim na cruz, mas de que maneira que a morte de um homem na cruz pode pagar o preço dos seus pecados? A pessoa não sabe explicar. Por quê? Porque não entende o evangelho. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Eu estava indo para o inferno, agora creio em Jesus, eu sou salvo. É uma coisa boa. E os pés são formosos daqueles que pregam o evangelho. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Isso aqui é verdade? Tem gente que não obedece ao evangelho? Tem mesmo? Sério? Tem. Muitas pessoas que não obedecem ao evangelho. Aí o texto continua dizendo assim. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir, como é que eu recebo fé para ser salvo? Ouvindo a palavra de Deus, o evangelho. Eu preciso ouvir. O evangelho precisa ser ensinado. Se o evangelho não for ensinado, a pessoa não vai ser salva. Se ela não entender o evangelho, ela não vai ser salva. Ela precisa entender o evangelho. É por isso que é a obrigação dos pais ensinar as crianças. Alguns dizem assim, não, quem tem que discipular o meu filho é a igreja, é o pastor. Vou mandar lá para o pastor discipular, ensinar a Bíblia para o meu filho. Não, você, pai e mãe, tem que ensinar para o seu filho. É você que tem que discipular os seus filhos. Ele tem que ver em você. O evangelho precisa ser ensinado. É necessário entender corretamente o evangelho e crer no evangelho. João capítulo 3. Eu vou sempre te mostrar na Bíblia, irmão. João capítulo 3 e o versículo 15. João capítulo 3 e o versículo 15. Diz assim. Vamos começar no 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, eu não vou explicar o que foi esse acontecimento, porque não tenho tempo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, aonde? Aonde? No inferno. No inferno. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aonde? No céu. No céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Verso 18, olha só que interessante. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo,
Deus fez a parte dele. Deus fez aquilo que eu não poderia fazer. Ele pagou o preço dos meus pecados. As minhas boas obras não me levariam para o céu. Por isso Deus teve que fazer alguma coisa. Ele já fez a parte dele. Ninguém vai poder chegar lá diante do Senhor e falar: Senhor, mas eu não sabia. O Senhor não fez nada por mim. Ele já fez. Ele já fez a parte dele. Agora eu preciso crer. Então, só no versículo 1 e 2 de Atos, nós entendemos isso aqui. Dá para ficar só aqui. O evangelho precisa ser ensinado. Lucas escreve o evangelho segundo Lucas e Atos para ensinar para Teófilo o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio para morrer pelos meus pecados. Agora a pergunta é: eu e você, já entendemos o evangelho? Eu já criei no evangelho? Quando é que isso aconteceu? Você lembra quando é que você creu? Quando é que você entendeu? Quando é que você se converteu? Quando é que você recebeu vida no Espírito? Foi quando você creu. Quando é que isso aconteceu? Isso tem que ser um marco na sua vida. Tem que ser um marco na sua vida. Ah não, pastor, não, desculpa pastor, você não está entendendo. Eu sou filho de cristão. Eu nasci na igreja. Logo eu sou salvo. Não. Filho de cristão não é cristão. Filho de crente não é crente. Ele precisa também aceitar Jesus quando chegar a idade dele, aceitar Jesus dele. Entendeu o evangelho? Ele precisa também se converter. Ah, pastor, eu não preciso lembrar a data da minha conversão porque eu nasci na igreja. Mas quando é que você entendeu o evangelho? Quando é que a ficha caiu e você falou: eu sou um pecador. Eu estou indo para o inferno. Eu preciso crer no que Jesus fez por mim. Quando é que você entendeu isso? Quando é que você entendeu isso? Foi nesse dia que você foi salvo. Foi nesse dia que você nasceu de novo. Foi nesse dia que você se converteu. Se isso ainda não aconteceu com você, isso precisa acontecer com você. Talvez hoje é o dia que Deus preparou para você tomar essa decisão e entender o evangelho e se entregar a Jesus. Não o Jesus da religião, irmão, mas o Jesus da Bíblia, o Jesus que morreu por você. Amém? Vamos continuar então. Versículo 3 e o versículo 4, lá de Atos, voltando lá. Vamos ver o que a gente aprende nesses dois versículos. Versículo 3 e versículo 4 está escrito assim: aos quais também, lembre-se que Lucas está escrevendo para Teófilo. Ó Teófilo, aos quais também depois de ter padecido, quem que padeceu? Jesus. Se apresentou vivo, ele ressuscitou, com muitas e infalíveis provas, ou seja, muitas provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. O que é que a gente pode aprender aqui? Primeiro, Jesus se apresentou vivo aos discípulos. Ele ressuscitou. Existem pessoas que questionam a ressurreição de Jesus. Ah, Jesus não ressuscitou, mas eu quero prova de que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é uma fábula, ela é histórica. Imagine só. Pense comigo aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Uma das provas que Jesus ressuscitou, bem pequenininha, assim, bem boba. Pedro negou Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. Por quê? Porque ele estava com medo. Tomé disse que não acreditou na ressurreição de Jesus. Quando Jesus apareceu, Jesus mostrou as mãos para ele. Certo? Sabe como é que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Disseram para ele: se você negar o nome de Jesus, você não vai morrer. Ele disse: não, eu não vou negar o nome de Jesus. Então você vai morrer crucificado. Aí Pedro disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Sabe como é que Tomé morreu? Tomé morreu flechado, de cima de um muro, várias flechas no seu corpo. Mas deram a oportunidade dele negar o nome de Jesus. Ele não negou. Por que você acha que esses homens não negaram? Dos 12, tirando Judas, que se matou, os 11, e agora Paulo, todos eles, com exceção de João, morreram, foram assassinados, por não negar o nome de Jesus. Você acha que esses homens iriam até a morte por algo que eles não acreditariam?
Você acha que esses homens iriam até a morte por um Jesus que estava enterrado? Você acha que esses homens iriam até a morte por um Jesus que estava no sepulcro? Não. Eles foram até a morte porque eles viram Jesus ressurreto. Eles viram Jesus morto e depois viram Jesus ressurreto. Por isso, eles foram até a morte. João, diz a história que prenderam João e deram a oportunidade dele negar o nome de Jesus. Ele disse não. Jogaram ele num tacho de azeite fervendo. E ele não morreu. Mas ele não negou o nome de Jesus. Você acha que essas pessoas iriam até a morte por um Jesus que estava no caixão? No túmulo? Não. A abnegação dos discípulos é uma prova de que Jesus ressuscitou. O evangelho espalhado em todo o mundo é uma prova de que Jesus ressuscitou. Faz 2000 anos e nós estamos aqui. São milhões e milhões e milhões de cristãos em todo o mundo. Isso é prova de que Jesus está vivo. Isso é prova de que quem conduz a igreja não é o pastor. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. É o Senhor que conduz a igreja porque Ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas uma prova de que Jesus ressuscitou: a conversão pessoal de uma pessoa. A conversão de uma pessoa é a prova mais linda de que Jesus ressuscitou. Você já viu as pessoas mudarem da água para o vinho? Não era um bom pai, se converteu a Cristo, se tornou um bom pai. Não era uma boa mãe, se converteu a Cristo, se tornou uma boa mãe. Era um péssimo cidadão, se converteu a Cristo. Agora as pessoas olham assim e falam: puxa, como é que esse cara mudou? A família estava destruída, se converter a Cristo. A família se uniu mais uma vez. Quem faz isso? Um Jesus morto? Não, um Jesus vivo, que ressuscitou. Louvado seja o nome dele. Exaltado seja o nome dele. Você pode aplaudir o nome desse Jesus? Aplauda bem forte. Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. No versículo 4, ele disse assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim recebesse. Que promessa é essa? Está lá em João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Quem é esse Consolador que viria? Ele só poderia vir depois que Jesus subisse, porque Jesus iria enviar ele. Quem é esse Consolador? João capítulo 16 e o versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é ele? Satanás. Está julgado. Versículo 13, olha só que coisa linda. Mas quando vier, verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus foi, mas não deixou a gente órfão. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. É Ele que habita em você. É Ele que te consola. É Ele que te guia para a verdade. É Ele que te impulsiona a buscar o conhecimento da palavra. É Ele que anda com você. Ele é o seu melhor amigo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. 15:26 de João, é só virar uma página. 15:26 de João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Olha só que lindo isso. Capítulo 14, versículo 26. Vire mais uma página, volte mais uma página. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
E Ele está conosco ainda. É Ele que guia a igreja. É Ele quem dirige a igreja. Louvado seja o bendito nome de Jesus. Jesus foi. A abnegação dos discípulos é a prova que Ele ressuscitou. O evangelho em todo mundo é a prova que Ele ressuscitou. A sua conversão pessoal é a prova que Ele ressuscitou. E a descida do Espírito Santo é a prova que Ele ressuscitou. Porque o Espírito Santo veio à terra depois de 10 dias que Jesus foi aos céus. Terceira lição, versículo 5, voltando lá em Atos. Capítulo 1, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Vai na sua Bíblia, acompanhe. Atos, capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é muito interessante, você precisa entender isso. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Qual é a lição aqui? O que nós precisamos entender? Porque tem muita confusão quanto ao batismo com o Espírito Santo. Tem gente que diz que o batismo com o Espírito Santo acontece na hora da conversão. Tem gente que diz que o batismo com o Espírito Santo acontece depois da conversão. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? Eu não vou te falar. Eu vou deixar a Bíblia te falar. Vamos lá. Olha só que interessante aqui. No versículo 5, nós entendemos que Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo a todos os que creem. O batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Entenda em primeiro passo. Batismo, ele é imersão. Batismo é imersão. A palavra batismo, no grego é batismo. É mergulhar. Mergulhar. Então aqui é um mergulhar no Espírito. Batismo nas águas, mergulhar nas águas. Batismo no Espírito, mergulhar no Espírito Santo. Foi o que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Os discípulos foram mergulhados no Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Mas quando é que acontece o batismo no Espírito Santo? Vamos deixar a Bíblia nos ensinar. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 13. Olha só que interessante isso. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Acompanhe com bastante cuidado esse versículo para você entender. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Pois todos nós fomos mergulhados, batizados é a expressão. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Que corpo é esse? Quem pode me falar? O corpo de Cristo. Todos nós somos batizados formando um corpo, o corpo de Cristo. Invisível. Se você é salvo, você faz parte do corpo de Cristo. Ele diz assim, ó. Todos nós. Paulo disse, toda a igreja de Corinto foi batizada no Espírito Santo. Todos eram batizados no Espírito Santo. Todos os salvos. Aí ele continua dizendo assim, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Então o batismo no Espírito Santo acontece na vida de todos os que creem. Mas quando é que ele acontece? É na hora da conversão ou é algo que acontece depois? Eu não vou te falar, deixa a Bíblia te falar. Vamos lá. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo de número 3 e o versículo 7. Bíblia, vamos lá, manuseia a sua Bíblia. Não é o que eu digo, não é o que o outro pregador disse, mas é o que a Bíblia diz. É o que ela diz. Se ela diz, está dito. Ou eu creio nela, ou eu creio naquilo que eu acho que é a verdade. A Bíblia é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso crer nela. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 7. João Batista está pregando. Aqui nesse texto, ele está batizando nas águas. Jesus não havia sido batizado por João ainda. Aí o verso 6 diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Por ele quem? Por João Batista. Verso 7, e vendo ele os fariseus, cuide bem isso, os fariseus e os religiosos, eram duas seitas religiosas daquela época. João Batista viu os fariseus e os saduceus, que estavam ali curiosos para ver o que João estava fazendo, porque eles queriam perguntar se João Batista era o Messias. E diz que eles vieram ao batismo. Dizia-lhes, João dizia, raça de víboras. Chamou de cobra. Não era o povo que ele chamou de cobra, eram os religiosos, os fariseus e os saduceus. Raça de víboras.
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que é a ira futura? É o castigo de Deus que virá sobre o mundo pecador que não crerá em Jesus. Essa é a ira futura. Versículo 8. João Batista está falando. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para que ele disse isso? Para os fariseus e para os saduceus. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então esse negócio de dizer, não, eu sou filho de crente, ou eu sou evangélico, ou eu sou católico, não é de agora, vem lá daquela época. Eu sou filho de Abraão. Tá pensando o quê? Como é que você manda eu me arrepender? Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, me respeita, rapaz. Aí João Batista, já sabendo que essa é a resposta deles, ó, Deus pode fazer até dessa pedra aí, filho de Abraão. Ele pode pegar essa pedra e fazer virar um filho de Abraão. Então não venha com essa conversa de que vocês são filhos de Abraão. Vocês têm que se arrepender também. Vocês têm que entender que vocês são pecadores e que vocês têm que se arrepender. Verso 8, olha só. Verso 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Ou seja, o machado é o juízo de Deus. Está na raiz da árvore. Quem que é a árvore aqui? Nós, as pessoas. O machado está na raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto. O que é bom fruto? Arrependimento. Da onde é que você tirou isso, pastor? Do texto. Porque João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de... Então arrependimento é o fruto. Ele diz aqui, olha só, o machado está na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ou seja, todo homem que não se arrepende, é cortada e lançada no fogo. Que fogo é esse? O inferno. É o inferno. Todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados, não creem em Jesus, serão lançados nesse lugar, no fogo, no inferno. Ok. Verso 11. Aí ele vai dizer assim, ó, eu em verdade vos batizo, mergulho vocês na água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Quem é ele? Jesus. É mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai mergulhar uns no Espírito e vai mergulhar outros no fogo. Quem que será mergulhado no Espírito e quem será mergulhado no fogo? O versículo anterior diz que será imerso no fogo aqueles que não se arrependerem. Agora o versículo 12 vai dizer assim, ó, mas em sua mão ele tem a pá. Ele tem a pá na sua mão. Ele limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo. O que é o celeiro? É o lugar dos salvos. O trigo é o salvo. E queimará a palha. Quem é a palha? A palha é os que não se arrependem. Serão lançados no fogo que nunca se apaga. Então, batismo com o Espírito Santo é para quem? Se arrepende e crê. Batismo no fogo é para quem? Não crê. Tem gente que diz que o cristão tem que buscar o batismo com fogo. Se um dia você pediu para ser batizado com fogo, fala com Deus que você mudou de ideia. Amém? Fala assim, Deus, ó, eu mudei de ideia, eu não quero mais esse negócio de batismo com fogo, não. Porque aqui o pastor mostrou na Bíblia, não foi o pastor que falou, foi João Batista que falou lá na Bíblia, que vai ser mergulhado no fogo, batizado no fogo, aqueles que não creem. Então esse negócio de ser batizado com fogo, eu não quero, mude de ideia. Ainda bem que Deus não ouve, né? Porque eu já fui ensinado que batismo com fogo é bênção, e eu já pedi batismo com fogo, me batiza com fogo, Jesus, eu quero fogo. Eu não quero, manda fogo. Eu não quero mais. Eu mudei de ideia, por quê? Porque a Bíblia diz que batismo com fogo é juízo, eu não quero. Irmão, toda vez que a Bíblia fala de fogo é juízo, com raras exceções. Com raras exceções. Aqui fogo é juízo. Os irmãos concordam comigo? Viram no texto? Não foi eu que falei, é o texto que diz. É a Bíblia que está dizendo. Então todo aquele que se arrepende, ele é mergulhado no Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão. Ele não é uma segunda bênção que você busca depois e tem gente que não recebe. Porque eu já vi gente que desviou da igreja porque não disse que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. Frustrado. Porque não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E se desviaram. Por que Deus não batizou? Por que Deus vai dar um pouquinho hoje e vai dar o batismo só depois que você pagar muito preço? Jesus não já pagou todo o preço na cruz? Então
Então o batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão. Se você é convertido, se você nasceu de novo, você é batizado no Espírito Santo. Pastor, mas eu não falei línguas. Línguas é um dom. Línguas é um dom. Línguas não é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. Línguas é um dom. Agora eu preciso entender a diferença de ser batizado no Espírito Santo e de ser cheio do Espírito Santo. É totalmente diferente. O batismo com o Espírito Santo é na hora da conversão. Abre a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios, eu estou te mostrando a Bíblia, irmão, para você não questionar depois. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Olha só que lindo isso aqui. Fantástico. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu sou batizado no Espírito Santo quando eu creio, porque eu sou imerso no Espírito, e o meu espírito morto recebe vida. Agora eu posso ser cheio do Espírito Santo. Eu posso estar pela metade, eu posso estar quase vazio, eu posso estar transbordando. E é fácil ver um cristão cheio do Espírito Santo. Tá, pastor, mas ser cheio do Espírito Santo, o que é isso? É um processo contínuo. Se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não ora, não jejua, não lê a Bíblia, vem nos cultos uma vez por mês, aí fica complicado. Fica complicado. Mas o que eu faço, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? É só você continuar no texto. Vamos ver a receita? Texto com contexto. Ele diz no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu sou cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É assim que eu sou cheio do Espírito Santo. Não é falando palavrão, não é xingando, não é mandando as pessoas passear, não é tratando mal as pessoas. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, aleluia, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Não é murmurando que eu sou cheio do Espírito Santo. É dando graças por tudo. Quando eu murmuro, eu estou me esvaziando do Espírito Santo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como é que eu sou cheio do Espírito? Me sujeitando ao meu irmão, ajudando, abençoando, deixando de fazer a minha vontade para abençoar alguém que eu sei que precisa. É assim que eu sou cheio do Espírito Santo. Alguém quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Alguém quer ser batizado com fogo? Não? Amém. Então vamos continuar, eu também não quero. Continuando então, querido, porque já foi a minha hora, eu não vou conseguir terminar o sermão. A quarta verdade, versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6 e o versículo 7. Olha só. Voltando lá em Atos. Então nós entendemos o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Jesus promete o batismo no Espírito Santo a todos os que creem. Todos os que creem em Jesus são batizados no Espírito Santo. Verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? Versículo 7. Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos estavam curiosos para saber o futuro. Quem é que já ficou curioso para saber o futuro? Se você soubesse o dia que você ia morrer, por exemplo, você não vivia mais em paz, né? Sabendo que naquele dia você iria morrer. Quantas pessoas são curiosas para saber o futuro? Às vezes procura quem tira carta, quem joga búzios, e Deus condena essas práticas. Curioso para saber o futuro, né? O que vai acontecer amanhã? Os discípulos também, isso é natural da gente. Quem não quer saber o futuro? Vou ver o meu horóscopo para ver o que vai acontecer. Querendo saber o futuro. As pessoas têm o desejo, a vontade de querer saber o futuro. E os discípulos aqui estão dizendo: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, é agora, me conta como é que vai ser o futuro. Aí Jesus diz: não interessa. Quem sabe é o Pai. Agora vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se encher de poder para anunciar o Evangelho. É isso que vocês têm que fazer agora. Por quê? Porque a nossa vida e o nosso futuro estão nas mãos do Senhor. É Ele quem garante o seu futuro. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33, e a gente encerra aqui. Mateus capítulo 6, versículo 33.
33. Muito usado também esse versículo, às vezes usado de maneira errada também. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Que todas essas coisas? Do que ele está falando aqui? Ele está falando aqui, ó, verso 28, do vestuário. Ele está falando da comida, da bebida, daquilo que a gente fica preocupado. Será que eu vou ter para vestir? Será que eu vou ter para comer? Será que eu vou ter para... Ele está dizendo, busca o reino. Para de ficar preocupado com essas coisas. Deus cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você. Deus cuida de todas as coisas, Ele sustenta o sol, a terra, o universo, o mar não passa ali da onde foi determinado por Deus. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele não vai cuidar de você? O que é que eu tenho que fazer como cristão? Como cristão eu preciso buscar o reino dos céus. Como cristão, eu preciso buscar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja bênção na vida de outras pessoas. Qual é a vontade de Deus? Que você compartilhe o evangelho. Qual é a vontade de Deus? Que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, a coisa que a pessoa mais precisa hoje, nós temos falado isso desde domingo passado, lá em Porto Alegre, falamos na quinta-feira aqui para os irmãos que estavam presentes, as pessoas são carentes de atenção. As pessoas são carentes de atenção. As pessoas vivem correndo para lá e para cá, olham para o relógio, a hora passa, o dia passa voando, porque as pessoas estão até aqui de tarefas, às vezes não tem tempo dentro da sua própria casa. As pessoas precisam de atenção. As pessoas precisam ouvir uma palavra que salva, que liberta, que cura. Essa palavra é o evangelho. E como é que elas vão ouvir se não tem quem pregue? Deus quer usar você. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E aquilo que você precisa para viver, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Jesus breve virá, porque Ele prometeu. Ele disse que voltaria. O mundo vai ficar estupefado. Vai ficar maravilhado com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Estabelecer o seu reino aqui na terra. Você duvida que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Só que antes dele vir, está muito perto. Antes dele vir, Ele quer usar você. Como é que você vai se apresentar diante dele? Ele quer usar você. Ele não vai levar parede, templo, casa, edifício, banco. Isso vai ficar tudo aqui. O negócio do Senhor Jesus é gente. São pessoas. O ser humano é egoísta. A gente só pensa no umbigo da gente. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra sua. Uma palavra de conforto. É para isso que Jesus veio. As pessoas estão preocupadas com o futuro. O que vai acontecer amanhã? O discípulo, Senhor, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Quando é que vai ser isso, Senhor, meu futuro, Senhor? E Ele diz assim, olha, não pertence a vocês. Se encha de poder. Se enche do Espírito Santo. E vai anunciar o evangelho. Samaria, Judeia, até os confins da terra. O nosso Jerusalém, Portela. A nossa Jerusalém é Portela. Você não participa de um pequeno grupo ainda? Participe. Convide pessoas para participar do pequeno grupo. É difícil trazer na igreja? A gente sabe o que é. O nosso contexto cultural a gente sabe. Mas no pequeno grupo é mais fácil. Quantas pessoas do seu relacionamento, parentes, amigos, colegas de trabalho, que você sente aquela vontade de convidar assim para ir no pequeno grupo ou na igreja, ou pra... e você fica, puxa, mas quem vai pensar de mim? Eu também penso, isso acontece comigo. Mas as pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam ouvir. Se eu me envergonhar do Senhor aqui na terra, diante das pessoas, Ele vai se envergonhar de mim diante do seu Pai. Eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer. Vamos fazer? Amém? Vamos estar em pé? Queridos, nós queremos intensificar os pequenos grupos. Os cultos de quinta-feira, a partir de quinta-feira próxima, será culto de oração. Para pedir ao Senhor pela minha família, pela minha vida, por essa cidade, pela nossa igreja. Que tipo de comprometimento eu estou tendo com a minha igreja? Que tipo de comprometimento eu estou tendo com o reino dos céus? Eu preciso abrir os meus olhos. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Eu preciso amar essa comunidade de fé.